Antes de começar, eu gostaria de fazer uma menção apenas. A Meire, a mulher do professor Celso Laffer, que está aqui do meu lado, que fez algumas anotaçõezinhas a respeito da verdade, claro, na perspectiva dela, que é professora de grego. Eu vou mencionar rapidamente. Primeiro, Hesíodo, século VIII a.C., a noção da verdade. Número 1, a palavra grega, etimos, a verdade dos fatos, que é a mesma raiz de etimologia. Etimos significa a verdade dos fatos. Segunda noção, que é a que a gente mais usa e mais conhece. Aletheia. Literalmente, o não esquecimento. Lete, letos, que significa esquecimento. Lete era o rio do esquecimento, no inferno. Aletheia é não esquecimento. E esse é o segundo sentido de verdade. Vale dizer, verdade existe sempre em si mesma, ela está latente e pode ou não se revelar. Daí, aletheia como verdade, não latência e como revelação. Finalmente, um terceiro sentido, ainda no grego, mentira. Mentira em grego, pseudeia. Pseudo. As musas dizem a Hesíodo, escreve ela, na Teogonia, sabemos muitas mentiras, pseudeia. Sabemos muitas mentiras, dizer símens aos fatos, etima. Isto é, algo semelhante aos fatos. Etimea. E sabemos, seguiremos a ouvir as revelações. Aletheia. Aqui as duas palavras se misturam. Enfim. E aí a questão da ficção. Pseudeia com aletheia. Essa é a contribuição da Meire que está lida. No ano passado, um amigo meu me mandou um texto para o outro seminário, Direito e Arte. Muitos não estavam aqui, alguns estavam. E eu gostaria de ler o texto que ele me mandou. Ele me mandou esse texto acompanhado de duas fotografias, aliás, de duas fotografias e duas pinturas dele mesmo. Ele é autor dessas aquarelas que estão espalhadas aqui na casa. E fez um comentário a respeito da relação entre a pintura e a fotografia. O texto dele se chama A Verdade e Nada Mais que a Verdade. E diz o seguinte: quando Picasso pintava um retrato e observadores interessados queriam ver em que medida o mestre chegava perto do natural, Picasso se punha entre o modelo e o quadro. De costas para o modelo e olhando para o seu quadro, costumava ele dizer: sim, é assim que o natural parece. Qualquer juiz sabe disso. A testemunha jura que o carro era amarelo, amarelo brilhante. O juiz olha resignado a foto policial da limusine preta escura nos autos e pensa: é para isso que eu estou sentado aqui. A arte vai sempre pelo caminho da abstração. Nós temos de sair da realidade para alcançar o essencial. Mas coitado do pintor que se desvia do natural,
antes de ter estudado toda a sua arte nos mínimos detalhes. O resultado é lamentável. Cézanne pintou e desenhou o Mont Saint-Victoire inúmeras vezes, porém, sem jamais tê-lo pela frente. Toda a sua vida ele ficou apenas nos rastros dos segredos da natureza. De outro modo, suas obras-primas não seriam o que são. Tomemos essas imagens do castelo de Rheinstein e do palacete de Gallon. Ambas foram pintadas por ele, seguindo a lei de Cézanne, na natureza. As fotografias não são os modelos. Tanto o desenho em grafite como a aquarela têm sobre o observador o mesmo efeito. Ele reconhece imediatamente o motivo, porque o pintor atingiu o essencial. E, naturalmente, também porque o pintor, como uma parteira, por meio de sua arte, leva o observador a perceber o essencial do motivo. Já as fotografias aí juntadas, falta essa propriedade. Elas não transmitem a nós a verdade. Falta o cheiro da pessoa que nos conta a história do motivo. Um bom juiz fecha os autos e contempla o ser humano que está diante dele. Direito e arte são profundamente subjetivos. Quando ambos não são desse jeito, as pessoas passam ao largo pela rua. Com essa reflexão, acho que a gente pode dar continuidade, não, ao que nós estamos fazendo aqui. Bom, à tarde nós vamos ter Celso, Joaquim, falando sobre a questão da verdade, do direito à verdade, na política, de ângulos diferentes. Joaquim seguramente vai explorar aquilo que eu pedi a ele para explorar, mídia, etc. O Celso é o mestre da mentira. No bom sentido, no bom sentido. E o Jobim tem muita coisa a dizer de dentro dele mesmo, porque ele foi testemunha da história. Então, vamos lá. Começa com o Celso. Digamos assim que esse título que o texto me deu deriva de um texto que eu escrevi chamado A Mentira, um capítulo da relação entre a ética e a política, que foi um texto que hoje está naquele volume coletivo Ética, organizado pelo Adalto Novaes, onde, enfim, pensei um pouco sobre o assunto e da qual vou extrair algumas coisas, assim como vou extrair algumas coisas de um texto que eu escrevi no momento em que se criou a Comissão Nacional de Verdade. Então, eu vou começar citando um provérbio judaico, um provérbio ídis, que diz o seguinte: a verdade nunca morre, mas leva uma vida miserável. Então, um pouco, nós vamos discutir por que ela leva esta vida miserável. A outra é uma observação de um autor norte-americano que diz o seguinte: se é certo que a verdade é escassa, não é menos certo que a oferta da verdade é sempre maior que a demanda, não? Então, eu queria colocar essas duas observações preliminares. Verdade e mentira podem ser vistos como uma dicotomia, não? Bobbio se vale muito das dicotomias e eu, como um estudioso da obra do Bobbio, penso que as dicotomias são úteis para clarificar a realidade. Nesta dicotomia, a verdade pode ser considerada o termo forte, pois, até para citar Platão, que defendia a mentira lícita, merece ser estimado sobre todas as coisas. É o que ele diz na República. Por isso, a mentira sempre precisa ser justificada ou justificável, não?
A verdade é nobre e merecedora de aplauso, e a mentira é vil e irrepreensível, como diz Aristóteles na Ética a Nicômaco, não? E a frase conhecida, atribuída a Aristóteles, de que é amigo de Platão, mas amigo da verdade. Mas, para não ficar apenas na tradição grega, lembro um dos provérbios bíblicos que diz: Yahvé abomina os lábios mentirosos e ama os que praticam a verdade. E o Talmud diz que existem 7 classes de ladrões. E a primeira é a daqueles que roubam a mente dos seus semelhantes através de palavras mentirosas. E Cícero, no De Officiis, diz que a confiança que pressupõe a veracidade é a base da boa-fé, fundamento da justiça. Bom, dito isto, a primeira observação que eu gostaria de fazer é que a plena afirmação da ética da verdade, que ela deve ser dita, seja quais forem as circunstâncias, só aparece em 2 grandes pensadores, Santo Agostinho e Kant. 2 referências básicas de Hannah Arendt. Santo Agostinho diz que a mentira é o uso condenável do dom da palavra, que foi concedido ao homem para transmitir seus pensamentos e não para enganá-los. E Kant observa que a mentira, qualquer mentira, é um aniquilamento da dignidade humana. Não? Daí a resposta que ele deu a Benjamin Constant, que argumentou que você tem o direito de mentir em benefício da humanidade. Daí vem a pergunta: por que na vida do poder a verdade leva uma vida tão miserável? Não é só na vida do poder, mas vamos aqui ficar no tema que me foi dado. As virtudes tradicionalmente consideradas relevantes para a ação política são a coragem e a habilidade. Não? Para voltar à sua reflexão sobre Maquiavel, é o que ele diz no Príncipe, em que ele fala na força do leão e a astúcia da raposa. E é por isso que Hannah Arendt registra que a verdade, ao tratar da mentira na política, não tem sido considerada uma virtude política e pode ser considerada justificável dependendo das circunstâncias. Estas justificações estão ligadas às dificuldades para a vigência plena de uma ética de princípios. Como sabem, inclusive os juristas, que verificam, com base na experiência, que, na prática, não há princípio que não esteja sujeito à exceção na sua aplicação a um caso concreto. O tema óbvio é a legítima defesa como exceção ao princípio de não matar. Daí, no caso da mentira, como também no do segredo, a derrogação do princípio por justa causa, que enseja, na doutrina da razão do Estado, a justificação da contravenção lícita. Antes de entrar neste tema, creio que sempre vale a pena, também à maneira de Bobbio, fazer um esforço de clarificação dos conceitos. Mentira, segredo, verdade factual. Não? Mentira, e aí sigo a orientação da minha mulher, não da aletheia como desvendamento, mas o sentido de etmos, não a palavra como sendo uma verdade sobre a coisa. Não é o que concorda o Foucault, mas paciência. Não, isso fica para vocês dois que gostam do Foucault, e Lemot e Lechos. Muito bem. Mentira, mentir, vem do latim mentire, que quer dizer imaginar, inventar. E vem de mens mentes, que é o termo geral da raiz men, pensar, e que designa, por oposição a corpus, o princípio pensante, a atividade de pensar. A ação política requer imaginação, ou seja, a capacidade de pensar que as coisas podem ser diferentes do que são para poderem ser mudadas. Não, a ação, a inovação, o início de coisas novas depende desta capacidade de imaginar que as coisas podem ser diferentes daquilo que são.
Entretanto, esta mesma imaginação, que permite contestar os fatos para se poder ter a iniciativa de transformá-los, permite desconsiderá-los. O que quer dizer que a capacidade de mudar fatos e a capacidade de negar fatos estão interrelacionados. A mentira, portanto, não é, no campo da política, acidental. A falsidade deliberada lida com fatos contingentes, com assuntos que não carregam no seu bojo uma verdade inerente, que tem um corpo, um campo definido com a clareza da evidência. Por isso são vulneráveis. Fatos necessitam testemunhos, e testemunhos confiáveis para serem estabelecidos, pois sempre comportam dúvidas. Por isso, a mentira, diz Hannah Arendt, é uma tentação que não compete com a razão, porque as coisas poderiam ser como o mentiroso as conta. Daí o desafio inerente à proteção da verdade factual, que é, para Hannah Arendt, a verdade da política. Porque ela não é evidente e pode ter como seu contrário não apenas o erro ou a ilusão, ela comporta também a mentira. Esta, na sua plenitude, é, para usar a definição de São Tomás, o ato de quem pretende, enganando, induzir a falsidade à opinião alheia. Na política, ela é parte do arsenal da astúcia da raposa, e ela é justificada como um remédio para atalhar o mal ou quando a usamos contra inimigos. Eu vou me dispensar de fazer comentários sobre a última campanha política, mas, naturalmente, vocês não terão muita dificuldade de identificar a que eu estou me dirigindo. A mentira é sustentada na perspectiva ex parte principis, não dos governantes, pelos topoi da arte de governar, não o piloto, o médico, que tem um conhecimento superior ao dos governados e, por isso, podem emitir em benefício da comunidade na sua própria avaliação. Mentira. Existe uma interligação entre a mentira e o segredo, não? Como diz uma autora, Cicela Bock, que tem 2 livros muito interessantes, um sobre a mentira e outro sobre o segredo, a mentira é parte do arsenal utilizado para resguardar o segredo, e o segredo permite esconder a mentira. Diferem, no entanto, num aspecto fundamental. A mentira carrega, prima facie, uma presunção negativa. Por isso, precisa ser justificada. O segredo pode acompanhar tanto atos inocentes quanto atos letais. É necessário para um aspecto da condição humana, que é o direito à intimidade. Então, lembro o famoso samba, que é parte da briga entre a Dalva de Oliveira e o Erivelto Martins, que o peixe é para o fundo da rede e o segredo é para 4 paredes. Não estou mentindo, que eu não estou conseguindo virar a página. Daí, no entanto, o tema dos esforços de desvendar ou invadir segredos quando estes são abusivos do exercício do poder. Canetti, em Massa e Poder, que é um livro que o Tércio gosta muito e que nós usávamos muito no curso sobre Direito e Poder, diz que o segredo integra a medula do poder. O espreitar é, por natureza, secreto. Não se dá a conhecer por nenhum movimento. E nas ditaduras, diz o Canetti, opera a força concentrada do segredo, que nas democracias se reparte e se dilui entre muitos. Etimologia vem do latim, secreto, do verbo cessernere, eu acho. Não sei se estou dando uma silabada, mas eu acho que é por aí.
que é separar, colocar à parte. O engano requer o segredo, mas nem todo segredo tem o objetivo de enganar. Voto secreto, para dar um exemplo, como um componente importante da vida democrática. O direito à intimidade, o segredo profissional, o segredo da fonte, o segredo do confessionário, o segredo de justiça, para mencionar vários tipos de segredos que estão presentes na nossa vida e na vida jurídica. Para o tema de hoje, a questão é a da razão de Estado e do que se chama arcana imperi, aquilo que se guarda nas arcas do Estado, que é um instrumento de arcana dominationis, que comporta tanto o segredo quanto a mentira. Daí, como observa Bobbio, dois fenômenos diversos, porém complementares. O poder oculto que se oculta, que é o tema clássico do segredo de Estado, e do poder que oculta, que é também um tema clássico da mentira útil, ilícita, ilícita porque é útil. Daí, na doutrina de razão de Estado, o direito dos governantes de defender-se dos inimigos internos e externos, seja simulando, isto é, fazendo aparecer aquilo que não é pela mentira, seja dissimulando, isto é, pelo segredo, não fazendo aparecer aquilo que é. E ambos podem colocar em questão a verdade factual, que é aquela que não se pode mudar, segundo Hannah Arendt. O Tércio deu um dos exemplos, que é a história do Clemenceau, que, indagado sobre quais as causas da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, qual é o contexto, qual é o enredo não, que cerca a Primeira Guerra Mundial, assim como o Tércio deu o exemplo, enfim, do 31 de março, do 1º de abril, ela diz, olha, Clemenceau disse, uma coisa é certa, a Bélgica não invadiu a Alemanha. Outro exemplo, óbvio, que é fruto aí do período do stalinismo, foi o ocultar de Trotsky. Trotsky não fez a Revolução Russa. Aquelas fotografias em que sucessivos personagens vão desaparecendo no correr da vida política, aquela história do Tércio sobre a última e a penúltima relação da verdade com a realidade. Não? Uma das coisas mais interessantes que eu achei numa ida oficial à Rússia foi verificar que tinha, de um lado, os portréis, as fotografias de todos os ministros da Rússia czarista, e depois, do outro, uma galeria dos ministros que se iniciaram com a Revolução Russa. E, naturalmente, repuseram o Trotsky, cuja fotografia antes tinha sido retirada. Bom, como é que esse tema da razão do Estado, segredo, mentira e verdade factual, aparecem no mundo moderno e no mundo contemporâneo? Aí cabe lembrar a Revolução Francesa, a Declaração de Direitos e aquilo que o Bobbio chama a passagem dos dever do súdito para o direito do cidadão. Não? E o direito do cidadão a uma informação exata e honesta para ele poder ter liberdade de opinião e de pensamento. E para também, porque a democracia, nesta percepção, é o exercício em público do poder comum. Não? Então, o público é tanto aquilo que é comum a todos, quanto aquilo que é do conhecimento de todos, que é o tema da transparência do poder, que é o tema do princípio da publicidade da administração pública contemplada pela Constituição Federal. A relação Estado e sociedade, nesta construção, deve ser trabalhada
na perspectiva dos governados. E estes, para se transformarem em cidadãos, precisam ter uma informação exata e honesta sobre a ação dos governantes para avaliá-los e controlá-los. Tema de alguma atualidade na agenda política do momento. Por isso, numa democracia, a publicidade e a veracidade são a regra, e o segredo e a mentira são a exceção. E a justificativa da publicidade como princípio moral mais ligado à veracidade está em Kant, no projeto da paz perpétua, no segundo conceito transcendental de direito público, em que ele diz: todas as ações relativas aos direitos de outros homens, cuja máxima não é compatível com a publicidade, são injustas. O escândalo, por exemplo, que é o tropeço, não etimologicamente, torna públicas estas ações. Então, o tema, por exemplo, da corrupção é um tema que aparece quando se torna público a sua existência. Agora, não é fácil, como diz o próprio Bobbio, debelar a invisibilidade do poder. E ele agrega, enfim, dois grandes processos que indicam a dificuldade da debelatio do poder invisível. O primeiro é o que ele chama o sotogoverno, não? O subgoverno, que aparece muito no capítulo da gestão econômica, não? E aí temos o caso da Petrobras, temos o caso do Madoff, temos o caso da crise financeira, onde, evidentemente, a falta de controle foi fruto da invisibilidade dos padrões de conduta que caracterizavam a gestão que eu aqui exemplifiquei. E outro, naturalmente, é o criptogoverno, por exemplo, dos serviços secretos ligados ao controle dos terroristas. Não, o Patriot Act dos Estados Unidos é um bom exemplo do tema do criptogoverno. E cabe dizer que, naturalmente, as arcana dominaciones correspondem às arcana sediciones, não? Porque, evidentemente, para se contrapor a isto, a sedição e o terrorismo se baseia também no segredo e na mentira, que é o que, naturalmente, contamina a publicidade, a boa-fé, enfim, a transparência, enfim, o capítulo da confiança mútua que deve prevalecer num Estado democrático de direito. E, finalmente, uma outra dimensão, que é o do poder onividente, que espreita para controlar, não? Exemplo, naturalmente, a conduta do governo americano, espreitando as conversas de internet, de telefone, etc., da chanceler alemã e da presidente Dilma. Então, sotogoverno, criptogoverno e poder onividente mostram, com a sua atuação, as realidades das dificuldades de debelar a visibilidade do poder e, portanto, conter a mentira e o segredo e proteger a verdade factual. Para concluir, eu vou colocar alguns problemas para discussão. O primeiro é o das máscaras do poder. Não? As máscaras do poder como um ocultamento, que, numa democracia, quando não se pode evitar o contato com o público, aparece. São modalidades das máscaras do poder, o cultivo da distância, o silêncio e a palavra que propicia a ambiguidade. Dou um exemplo. Vocês estão dizendo que eu estou perseguindo os franceses, não é verdade. Mas quando de Gaulle disse "Je vous ai compris", não? Que podia ser interpretado de mais de uma maneira em relação ao tema
da Argélia, da continuidade da presença francesa na Argélia ou da liberdade, ele diz: eu vos compreendi. Ele pode ter compreendido mais de uma coisa, mas, naturalmente, esta mensagem era uma mensagem ambígua. Há uma outra frase muito interessante que aparece no Diário do Getúlio e que aparece em mais de uma ocasião, em que o Getúlio diz: prefiro ser interpretado a me interpretar. Não? Porque, naturalmente, a interpretação gerava o potencial de ambiguidade. Não? Tem um grande discurso do Chateaubriand, que foi o discurso de posse dele na academia, em que ele substituiu o Getúlio, que se chama A Aquarela do Brasil, não? Que ele diz que o Getúlio era uma espécie de aquarela do Brasil, em que ele explora o silêncio que o Getúlio se valia como forma de exercício do poder. O Chaves, evidentemente, também incorporou a máscara do bolivarianismo como forma do exercício do poder. Ninguém mais adepto da máscara e da ambiguidade do que, por exemplo, o Mitterrand. Então, aí vocês têm alguns exemplos dos muitos que poderiam ser levantados sobre o tema da máscara e da máscara, o ocultamento. Aí, naturalmente, o Tércio, que gosta do Heidegger, diria que é um caso de aletheia. Não? Enfim, precisa desvendar o que está lá latente. A outra observação é os riscos da narrativa. Não? E a famosa frase: o que importa é a versão e não os fatos. Não? Como é que eu organizo isto? Não? E há um provérbio, também ídis, que diz o seguinte: uma meia-verdade é uma completa mentira. Não? Então, aí, este tema da versão aparece. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal, ainda que eu não devesse dar. Depois a gente retira na versão final. Quando eu fui aos Estados Unidos como ministro das Relações Exteriores, logo depois do 11 de setembro, havia uma grande obsessão com segurança e, naturalmente, por conta dessa obsessão de segurança, me pediram que tirasse o sapato no momento em que eu ingressava nos Estados Unidos. O mesmo fizeram, na mesma ocasião, o chanceler da Rússia e a chanceler do Chile. Muito bem, o fato é que eu tirei os sapatos. Agora, a interpretação deste fato é parte da narrativa, é parte da versão. Na minha leitura, que era a minha posição, era um país que estava, naquele momento, sob o impacto de uma grave crise, que não era o caso de eu dar uma carteirada e dizer sabe com quem você está falando, e que era uma atitude cidadã fazer aquilo que eu fiz. Do ponto de vista daqueles simpáticos opositores que continuam com esse tema nas redes sociais até hoje, é a de que tirou o sapato, quer dizer que ele tira qualquer outra coisa. Para quem? Para os americanos. Isto é uma expressão de debilidade, de vulnerabilidade, de incapacidade de afirmar o interesse nacional. Não? Uma das críticas que fizeram a uma possível política externa do Aécio será uma política externa de tirar os sapatos para os americanos. Não? Então, você tem aí um fato e você tem o contexto dentro do qual este fato é construído. Não? Então, aí a relação entre o fato e o enredo é um dado fundamental. E, com isto, eu penso que este é um dos desafios do relatório da Comissão de Verdade. Será, como uma expressão da justiça de transição, um local de memória, um lieu de mémoire, como diz o Pierre Nora, do desrespeito dos direitos humanos durante o regime autoritário e, como tal, uma defesa da democracia, ou uma nova narrativa em que uma parte dos vencidos em 64 está reescrevendo o significado
da história. Não? Eu não tenho dúvida que uma das dificuldades que têm as Forças Armadas em lidar com esta situação é o tema da narrativa e as consequências de leituras desta narrativa. E, finalmente, há uma frase que todos nós conhecemos, que nos vem da sabedoria do direito romano, que é o fiat justitia pereat multus. Não? A anistia, desde Atenas, depois da vitória da democracia sobre a oligarquia dos 30, colocou-se sob o signo da utilidade política do apaziguamento das tensões, e não sob o signo da verdade. Ela é, diz Ricoeur, que tem um extraordinário livro sobre esses assuntos, um esquecimento comandado, não um perdão. Não? Ninguém melhor do que o Eros poderá falar sobre a decisão do Supremo e do que levou a uma posição do Supremo em relação ao assunto. A única coisa que eu pondero é que a anistia brasileira resultou de uma negociação que ensejou a redemocratização. Ela não foi uma autoanistia, não é um auto-perdão, que seria algo que a tornaria realmente inaceitável, não? Porque ninguém, no inter homines esse, pode perdoar a si mesmo. Enfim, são alguns pontos que eu deixo aí para reflexão mais adiante, que faremos sobre esses assuntos. Obrigado.